Estamos ao vivo, produção. Espero que sim. Paz e bem a todos, sejam muito bem-vindos. Lucas Fiaga aqui. E hoje, como bem vocês podem ler sobre o título dessa live, é sobre o trabalho. E aí eu quero falar um pouco, embora tenha sido ontem, o feriado do Dia do Trabalho, falar um pouco, vamos refletir um pouco sobre o trabalho, o serviço aí que a gente necessita fazer, alguns pontos que eu acho interessante. Se a gente recorre até mesmo na Torá, no Velho Testamento, a gente vai ver que um dos castigos que Adão e Eva receberam foi que eles foram expulsos do paraíso. Eva sentiria as dores do parto e Adão teria que conseguir o sustento através do seu suor, através do seu trabalho. Então a gente vê que aí a ser humano, o trabalho está associado muito a um esforço exigido, uma coisa ruim. E muitas vezes a gente tem essa carga negativa a respeito do trabalho, exatamente por conta até de uma coisa mitológica, vamos dizer assim, ou para quem acredita, uma coisa literal. Então o trabalho ele já vem de uma carga muito pesada, do início ali da Bíblia a gente já tem uma questão muito ruim relacionada ao trabalho. Porque na essência o ser humano devia, como diz a música, viver em sombra e água fresca, que seria maravilhoso ali no Jardim do Éden, sem fazer nada. Tudo que nós necessitaríamos, Deus já tinha nos dado, tinha tudo ali. Mas a gente cometeu o pecado e a gente, como sociedade, como humanidade, cometemos o pecado, comemos o fruto do conhecimento, a gente foi expulso desse paraíso por conta disso. Então o trabalho está muito associado a uma coisa ruim, a uma coisa árdua. Então, a partir dali, o homem ele teve que inventar a agricultura, domesticar os animais. Se ele quisesse comer, ele tinha que plantar. Então, tem toda essa carga negativa em relação ao trabalho. E a gente vem carregando isso tanto no nosso subconsciente como literalmente. Muito disso também tem a ver com, por exemplo, o Brasil sempre passou por uma recessão e hoje não é diferente. A gente está num ambiente muito hostil financeiramente, monetariamente, crises, guerras, uma inflação muito grande, enfim, como era eternamente, E a gente está passando por uma alta dos preços, enfim. Nós, como países emergentes, até então, um termo que não é mais tão utilizado assim, mas a gente cansou de escutar isso, país de terceiro mundo, Nós temos muitos subempregos, ou seja, trabalhos para subsistência, para sobreviver, não para viver. Isso também impacta de uma forma muito grande como a gente vê um emprego, como a gente tem essa relação com o que a gente gosta de fazer, o que a gente está preparado para fazer, o que a gente aprende para fazer e o que a gente consegue fazer efetivamente para o próximo. Porque uma das definições que o professor, Dr. Clóvis de Barros Filho, falou assim que é maravilhosa e é exatamente isso sobre o trabalho. O trabalho é quebrar um galho para alguém. É exatamente isso. A gente necessita do outro. A gente necessita que o outro faça coisas que a gente não está apto a fazer, ou que a gente não tem tempo, ou que a gente não gosta de fazer. Então o trabalho ele vem nessa postura também, que
eu não estou preparado, eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade para fazer certas coisas e outras coisas eu consigo fazer. Então há uma troca, né, de experiências, de exigências, de conhecimento. Nesse sentido, os países de terceiro mundo, os países emergentes, a gente tem subempregos. Mas os estrangeiros, como a gente vai para a Europa ou para os Estados Unidos, a gente acaba tendo que trabalhar também nesses subempregos. O que seriam esses subempregos? Caracterizando, é um trabalho árduo que paga mal. Porque a via de regra, todo mundo é importante para o sistema. Não importa se é um sistema capitalista ou um sistema socialista comunista. Todos nós somos importantes porque, na perspectiva divina, todos somos filhos e filhas de Deus. E temos talentos e vocações diferentes. É isso que une a sociedade e a humanidade. E uma coisa bonita, que os gregos, eles acreditavam tanto nisso, que eles acreditavam que todos nós, eu compartilho desse ensinamento também, né, dessa ideia, que todos nós nascemos com um intuito, nós nascemos com uma vocação, nós nascemos com um talento na nossa gênese, né, na nossa alma, no nosso subconsciente. Esses são os talentos natos que a gente tem. Tudo, para os gregos, eram ordenados no cosmos. Tudo tem o seu lugar. Para que o cosmos se ordene, é necessário que todas as engrenagens, como um grande relógio suíço, todas as engrenagens elas têm que trabalhar em conjunto e têm que estar afinadas, como uma sinfonia em que todos os instrumentos têm que estar bem afinados e tocar na hora correta. Então, isso é bonito porque é a ordem a partir do caos, que é um dos temas, dos slogans, dos ensinamentos que os maçons trazem consigo, né? Orbo caos, a ordem a partir do caos. E que, de uma forma ou de outra, na nossa bandeira a gente tem, né, a ordem e progresso. Então, sem ordem não há progresso. A ordem nasce de um caos, ou seja, na erraticidade, em outros planos, a gente está vagando, e quando a gente está aqui na Terra, nós precisamos ordenar esse caos. Então, a partir do caos, que cada um pensando numa coisa, fazendo alguma coisa, a gente consegue, em sociedade, ordenar esse caos e a gente consegue viver uma vida feliz, uma vida plena, ou, teoricamente, a gente precisaria viver uma vida assim. Os gregos acreditavam nisso, que tudo era ordenado no cosmos, tudo tem o seu lugar correto. E se eu não faço a minha parte dentro da comunidade, dentro da sociedade, ou se, por exemplo, eu sou um menestrel, um cantador, né, um bardo, uma pessoa que vivia de poesia, de música, tocando a sua lira, eu tenho a vocação para tapeceiro e eu não estou trabalhando como tapeceiro, estou trabalhando como um menestrel, eu estou desordenando o cosmos. Por quê? Além de eu não estar de acordo com a minha vocação, o meu talento, eu estou ocupando o lugar de uma pessoa que era para ser menestrel. Então tem um tapeceiro que tinha que ser menestrel e um menestrel que tinha que ser tapeceiro. Eles estão trocados. Eu, como menestrel, eu posso tocar lindamente, posso recitar poesias lindamente, eu posso ser um ótimo menestrel. Mas quando eu olho para um tapete, uma tapeçaria, eu me encanto com aquilo, eu tenho uma vontade de fazer aquilo. E o tapeceiro também. O tapeceiro é um ótimo tapeceiro, mas ele não gosta daquela profissão. Normalmente, no começo dos tempos, e até a gente tem esse embate sobre pais e filhos até hoje.
um doutor quer que o filho seja médico, um advogado quer que o filho seja advogado, isso é muito normal. Um administrador, né, um dono de empresa quer passar esse legado para o filho, e muitas vezes não é a vocação, o talento do filho para isso. Então, normalmente, a pessoa que era tapeceiro, o filho vai se tornar tapeceiro, marceneiro, enfim, né? E o tapeceiro, quando ele termina um tapete, para ele é só mais um tapete. Mas quando ele escuta uma poesia, quando ele escuta uma música, que a alma dele, o espírito dele, entra em comunhão com aquilo. Então você vê que e nesse exemplo hipotético, as coisas estão trocadas. Então, é como um relógio, né, em que as peças elas estão desalinhadas, estão trocadas. Então, em alguma hora vai dar chabu. Em alguma hora vai dar problema. Por quê? Porque você não está alinhado com a essência que vem da sua alma. E o problema de você nascer num país em que você tem que sobreviver é que muitas das vezes a gente não tem a educação necessária, a gente não tem um ambiente propício a ter realmente essa troca de ideias, por exemplo, essas reflexões. Por quê? Porque a gente tem que sobreviver. Então, muito das doenças, das doenças físicas e psíquicas, emocionais, vem disso. Nós vemos pessoas que se dedicam ao trabalho para sobreviver, eles não gostam daquilo que estão fazendo. Por quê? Porque é abusivo, porque tem que trabalhar horas e horas em estado insalubre, porque o pagamento é irrisório, não tem os direitos, sofrem pressões psicológicas dentro do trabalho, é maltratado, enfim, são muitas coisas que acontecem num país pobre como o Brasil que a gente tem que se virar. Então, nesse sentido, o trabalho é como um castigo divino mesmo, como a gente vê em Gênesis. Só que a gente tem que lutar contra isso. Porque isso adoece não somente o corpo, mas adoece principalmente a nossa alma. Então, achar um equilíbrio entre o que eu gosto de fazer, o que vem da essência da minha alma, e aquilo que eu vou conseguir financeiramente sobreviver, é uma equação que todos buscam. E é difícil, muito difícil, porque as oportunidades para nós são muito difíceis mesmo. São muito raras as pessoas que conseguem conciliar aquilo que elas amam de verdade, porque todo o trabalho é oneroso. Inclusive, né, para quem está vendo aí, ó, vim a caráter com a camiseta do Seu Madruguinha, ó, e essa divina frase que está aí também no título dessa live: não há trabalho ruim. Ruim é ter que trabalhar. Então é uma frase, aquela frase conhecida também, né? Trabalhe num trabalho em que você ame e você nunca mais terá que ter que trabalhar. Essa frase, 50% dela está correta. Por quê? Se você trabalhar numa coisa que você gosta, você vai estar indo de encontro à sua essência. Então, aquele cargo, aquela carga, né? Aquele fardo do castigo divino que a gente viu em Gênesis, vai estar menos pesado, porque você gosta daquilo que você está fazendo. Porém, quando a gente tem um trabalho, a gente tem que se dedicar a ele. E muitas vezes a gente não está motivado. Muitas vezes a gente está doente. Quem nunca foi trabalhar doente, com uma dor de cabeça, com um piriri na barriga, mas tinha que estar lá por conta das dívidas, por conta dos filhos, por conta dos boletos. Então, a gente vê que o trabalho, e isso aqui é o pulo do gato para a gente entender verdadeiramente o que significa o trabalho aqui na Terra. A Terra como um planeta de provas e expiações, o trabalho é uma das formas do karma, com certeza. Trabalhar em prol dos outros, servir as outras pessoas, é de suma importância,
assim como o próprio Cristo nos serviu. Nós estamos aqui, a frase de novo do Clóvis, do professor Clóvis, para quebrar o galho de alguém. Trabalhar é quebrar o galho de alguém. Então, citando novamente o Chapolin aqui, né, nesse universo do X-Espírito, aquele episódio que ele fala com o seu mundinho, que o seu mundinho ele está em um estado ali de esclerose, às vezes até um pouco de demência, psicologicamente falando, né? Ele pensa que ele é o Chapolin Colorado. E no final do episódio, o Chapolin lá, pequenininho, ele conversa com ele e fala que todo mundo é importante. O chofer que dirige com cuidado, a pessoa, todo mundo que está na sociedade, por menor que se ache, esses subempregos que eu falei também, ele é peça fundamental dessa ordenação do cosmos. Não só dos gregos, mas nossa também. Então fazer com amor, fazer sabendo que você está ajudando outra pessoa faz todo o sentido. Você transforma aquela carga de provas e expiações do seu trabalho em algo bonito, não importando o trabalho que você tem. Isso é fundamental. E se você está num ambiente hostil, está num trabalho em que você não é valorizado, é lógico que você deve sair. Mas, de novo, balancear isso, filho pequeno, contas, num país em que os bens são caríssimos. Isso dá uma raiva muito grande na gente, porque quando a gente compara preços de bens com os outros países, é um absurdo, tudo caro. Então, o seu trabalho, o que é o trabalho? O dinheiro ele não existe. Você troca tempo de vida para receber esse dinheiro, para comprar coisas. Você está trocando uma coisa intangível que não tem mais volta, que é o seu tempo, para pagar contas, para pagar serviços, para ter bens materiais. Então, veja que só nisso é um absurdo, porque a conta não vai fechar nunca. Será que o trabalho que você está fazendo, executando, está valendo a pena? Se não estiver valendo a pena, você tem que ou ressignificar o trabalho que você está realizando, ou sair. O que, na nossa realidade, é muito difícil acontecer. Eu entendo. Mas, se você só focar no seu trabalho, como muitas pessoas focam, esquecer da sua família, esquecer da sua saúde, eu sempre falo como massoterapeuta, você precisa desacelerar. Você precisa se cuidar. Porque se você não parar, por vontade própria, desacelerar, o mundo vai desacelerar você. Uma doença vai fazer você parar. Você pode ter certeza disso. E uma doença grave, como um infarto, como uma trombose, como uma pneumonia, como um AVC, burnout. Quantos e quantos casos de burnout, né, que é uma síndrome da pessoa que trabalha até a exaustão. Até desmaia. Não come, não dorme, não vai para o banheiro, porque precisa trabalhar, é viciada em trabalho. Então nós estamos vivendo tempos quase como lá na Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam 16, 18 horas em empregos completamente insalubres. Então olha tanto que a gente conquistou e a gente está, parece que retroagindo. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, não importa o sistema que você gosta, o que você defende, não importa se é o capitalismo, o socialismo. Eu não gosto
gosto de nada de ismo. Nós devemos ser mais humanos, entender a nossa essência, saber que sem o patrão nós não teríamos emprego. E o patrão saber que sem os empregados ele não tem lucro, ele não tem empresa, ele não tem nada. Quando a gente ficar mais equilibrados nisso, a gente vai saber o nosso papel na nossa sociedade, a gente vai estar de acordo com a nossa essência, porque a gente veio, o propósito de nós estarmos aqui. E se você está no lugar, não pode sair, como eu falei, ressignifique. Faça de bom grado, faça de coração. Se abra às novas oportunidades. Porque fazendo as coisas de mau grado, com reclamação, colocando uma energia negativa nas coisas, além de você atrapalhar a vida dos outros, você só está gerando mais dor e mais karma para você mesmo. Faça as coisas de bom coração, de bom grado, você vai ver que tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. E se você está desempregado, se você está num emprego que você não gosta, e se a situação está difícil para todo mundo. Pode perguntar para quem você quiser. Sempre foi assim, porque este planeta, principalmente o Brasil, sempre foi assim. Sempre. E nós precisamos entender isso para quê? Para que não nos conformemos, mas que o nosso coração fique mais brando. E aí a gente possa buscar através de trabalhos mais dignos, através de trabalhos voluntários. É maravilhoso fazer um trabalho voluntário. E buscar a sua essência. Porque a partir do momento que você busca a sua essência, busca o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, você vai ver que você vai ajudar muitas e muitas pessoas. E o fardo, como eu falei, vai ficar muito mais leve. E aí todo o cosmo, tudo na sua vida vai andar, porque você vai estar de acordo com a essência. Assim como Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus, tudo vos será dado de acréscimo. A gente quer... Que faculdade que eu vou fazer? Qual que dá mais dinheiro e é menos trabalho? Esse curso aqui é muito complicado. Não é o que você gosta de fazer? Não é o que você tem aptidão para fazer? É isso. As pessoas estão adoecendo por causa do trabalho por conta disso. Não vale a pena. Pense nisso. Não vale a pena você se matar, literalmente. Não é uma hipótese, uma alegoria. Não, as pessoas estão se matando no trabalho. Elas estão adoecendo. Por quê? Porque elas não queriam estar ali. Olha como é fácil identificar isso. O difícil é os boletos chegando, os filhos na escola, né, o carro que quebra. Aí é uma coisa maravilhosa, né? Porque quando a gente está na merda é que quando acontece tudo mesmo. Né? Isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem essa sensação porque acontece realmente. Mas o fato é que você sabe o que você precisa fazer. Procure um curso gratuito. Se aprimore. Tente sair do lugar que você está. Peça ajuda divina. Faça uma meditação. Procure um cargo, até na própria empresa, um pouco melhor. Eu não sei o que você precisa fazer, porque eu não sei nem o que eu preciso fazer. Eu estou tentando desesperadamente acertar a minha vida e não consigo. Então, eu não sei o que você está fazendo, o que você está passando. Mas você precisa fazer algo. As pessoas elas se acostumam
infelizmente. Isso é o maior erro que você pode cometer. Porque a partir do momento que você se sente bem num lugar, se sente bem fazendo algo, dificilmente você vai retroagir e fazer outra coisa. Então, nós devemos entender que nós temos um propósito. E esse propósito, invariavelmente, eu tenho certeza, estando num planeta físico de terceira dimensão, denso como o planeta Terra é, e falando as palavras que o próprio Cristo nos falou e no exemplo que Ele nos deu, nós estamos aqui para servir os outros. Servir as pessoas. Todo mundo está aqui para quebrar o galho de alguém. O trabalho é realizar algo para que a outra pessoa se sinta bem, para que a outra pessoa tenha o sustento. Nós necessitamos de pessoas que a gente nem conhece, a gente não faz ideia, mas nós precisamos dessas pessoas. E essas pessoas, em contrapartida, precisam da gente. Porque o que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, é diferente de outras tantas bilhões de pessoas. Que a gente possa, através da meditação, através da nossa inteligência, entender qual é o nosso lugar, o nosso propósito. Porque a gente entendendo isso, a gente vai viver uma vida muito mais feliz e a gente vai inundar de felicidade as outras pessoas. E essa troca, né, do menestrel com o tapeceiro vai fazer todo sentido. Porque existem muitos tapeceiros que queriam estar tocando lira e muitos menestréis que adorariam estar fazendo tapetes magníficos. E está tudo trocado. Que você e eu, que nós, todos nós, possamos entender qual é o nosso lugar no mundo e fazer deste mundo um lugar melhor para todos. Muito obrigado, paz e bem a todos e até mais.